Ontem à noite eu fiz um vídeo falando sobre as políticas da morte que são promovidas pelo governo. Eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição para que você possa ver. Mas basicamente naquele vídeo eu fiz uma crítica pelo fato das políticas promovidas pelo governo Bolsonaro serem políticas que promovem a morte ao invés de promoverem a vida. Você pode ver lá vários exemplos que foram dados, inclusive o próprio pacote anticrimes do ministro Sérgio Moro, o defensor do Caixa 2. Aquele que defende o Caixa 2, que perdoa o Caixa 2 dos colegas, né, o Nix Lorenzoni e da juíza Selma, condenada por Caixa 2, que Moro tentou pedir o perdão para essa, intercedeu, né, para que o mandato dela não fosse cassado, mas então Sérgio Moro, o defensor do Caixa 2, também fez o pacote de crimes com excludente de licitude, entre outras políticas do governo Bolsonaro, que são políticas que promovem a morte. E recentemente a ONU ela acabou criticando o Brasil. Eu vou ler aqui para vocês o título do blog do Jamil Chad. Bolsonaro viola tratado sobre tortura, conclui comitê da ONU. E o que aconteceu? No Brasil nós temos o que é chamado, um mecanismo nacional de prevenção da tortura. É um mecanismo, como o próprio nome diz, para ajudar a prevenir a tortura e garantir direitos humanos. O Bolsonaro, por meio de um decreto, ele retirou o salário dos peritos desse órgão. E aí, esses peritos eles acabariam trabalhando de modo voluntário. Esse órgão, né, o mecanismo de defesa, mecanismo nacional de prevenção à tortura, ele passaria a integrar o ministério da ministra Damares Alves, que teria uma verba futuramente, mas isso ainda não foi muito bem estabelecido, não há ainda um indicativo de quando que isso vai ocorrer, quando de fato essas verbas vão voltar para esse órgão, que é um órgão muito importante para os direitos humanos. E mais importante, o órgão ele precisa ser diverso. Não pode ter pessoas de uma determinada área, porque, obviamente, você pode ter ali um compadrio entre essas pessoas, um corporativismo dessas pessoas, então precisa ser um órgão bastante diverso. E aí o que acabou acontecendo? O Bolsonaro esvaziou esse órgão, como ele já fez com vários outros, e aí a ONU acabou criticando o nosso país por conta do episódio, por ter violado o tratado sobre a tortura. E esse é mais um episódio do governo Bolsonaro que arranha a imagem internacional do nosso país com relação aos direitos humanos. O governo minou esse organismo, esse mecanismo, perdão, de prevenção à tortura e foi mais uma vez criticado pela ONU. É mais um episódio, como eu falei, de piora da imagem internacional com relação aos direitos humanos. O Brasil já está cada vez mais mal visto internacionalmente por conta das suas políticas, principalmente as suas políticas ambientais. A devastação, o desmatamento da Amazônia que tem aumentado, está pegando muito mal na Europa. Aquele episódio das queimadas da Amazônia, ali em volta do primeiro para o segundo semestre, ali no meio do ano, que São Paulo ficou escura, assustou muito os europeus. Porque os europeus eles têm uma sensibilidade, eles são muito sensíveis a essas questões ambientais, principalmente relacionadas à Amazônia. E isso, claro, pode provocar embargos, pode provocar a não vinda de investimentos para o nosso país, caso o Brasil não cumpra alguns acordos internacionais, alguns tratados e principalmente também tratados de direitos humanos. A imagem que o Bolsonaro está passando em termos internacionais, a imagem internacional que o Brasil está tendo, é uma imagem muito ruim. Nessa tentativa de emular Donald Trump, de tentar parecer que é o Donald Trump da América Latina, Bolsonaro acaba sendo um mero pastiche de Trump, porque o Brasil ele não tem a influência geopolítica, não tem a importância internacional que os Estados Unidos têm, e Bolsonaro também não tem o poder e muito menos a influência de Donald Trump. Então fica muito tosco essa tentativa de seguir os Estados Unidos, porque parece, além de toda essa imagem internacional negativa a respeito dos direitos humanos, a respeito dos direitos das minorias e também da preservação ambiental, fica parecendo que o Brasil é um país subserviente, é um país lambe-botas dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos falar A, o Brasil vai seguir, mesmo que nós estejamos tendo problemas com os Estados Unidos. Haja visto as sobretaxas com relação ao aço brasileiro, que tende a prejudicar sim a nossa exportação para os Estados Unidos, e os Estados Unidos é um grande importador de aço brasileiro. Então essas políticas muito ideologizadas de Bolsonaro, que prometeu durante toda a campanha que não iria governar com viés ideológico, parece que está sim governando com viés ideológico. Parece que ele quer afrontar a comunidade internacional. Sabe-se lá para quê? Só para causar mal-estar, só para causar
desconforto com a comunidade internacional. E você olha os comentários aqui no blog do Jamil Chad, as pessoas concordam com isso, então não há motivo para concordar. Sobre direitos humanos na Venezuela, Cuba, Coreia do Norte, etc., nada disseram, né? Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, nós estamos falando do Brasil, o problema de Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, o problema deles. O que me interessa é a imagem internacional que o nosso país tem. Aí o outro rapaz chamado Porco Cachorro, se veio da ONU é só rasgar e jogar fora, ninguém liga, pra cima deles, Bolsonaro. Não, você pode não ligar, eu ligo, investidores internacionais também ligam, porque existem leis trabalhistas que precisam corresponder a algumas exigências de trabalho escravo, algumas exigências de direitos humanos, como por exemplo, o mercado internacional de café. Se você é um grande exportador de café especial, como o pessoal de Minas, Cerrado Mineiro, Alta Mogiana, esse tipo de café especial que é o melhor café que nós temos no Brasil, quando eles vão vender para a Finlândia, que é um grande exportador de café brasileiro, os finlandeses vêm, as companhias de café, os traders vêm para o Brasil e antes mesmo de ver a produção de café, antes mesmo de provar o produto, eles passam para ver se os funcionários estão sendo bem tratados, se não tem trabalho escravo, se as leis ambientais, se as leis trabalhistas estão sendo cumpridas. Então não é dessa forma como esse rapaz está pensando que ninguém liga. Não, as pessoas ligam sim, os investidores, os compradores internacionais ligam para essas coisas. Aí o rapaz falou o seguinte, a Ana Gurzev, né? Falou o seguinte, ONU e Greta são tão úteis quanto estocar vento. Não é bem assim, né? Enfim, é uma postura completamente distorcida. Eu também fiz um outro texto, um outro vídeo, melhor dizendo, a respeito desse compromisso com a idiotice total que nós estamos tendo no Brasil. Esses dois artigos, esses dois vídeos, melhor dizendo, vão estar aqui na descrição para que você possa ver, para que você possa entender e refletir um pouco mais a respeito sobre isso. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal. O seu comentário é muito importante para a reflexão de todos aqui. E compartilhe esse vídeo. Vamos ver se a gente consegue atingir a marca dos 29 mil inscritos até o final do mês agora de dezembro. Então muito obrigado e também me siga no Twitter, @profleoficial.